Continuamos com TV Com Tudo Mais. Este é o terceiro bloco do programa, onde eu recebo a psicóloga, convidada de hoje, Ana Cláudia de Souza. Tudo bem? Bem-vinda. Ana Cláudia, vamos falar sobre uma pesquisa americana, né, que divulgou por que os casais felizes são tão felizes. Ou seja, quais são os hábitos, quais são as atitudes, então, que mantêm esse relacionamento estável. Tem aqui 10 itens, né, que eu vou citar e a gente vai comentando, então. Você trabalha com casais? Também. Muita gente procurando hoje em dia terapia de casais, né? Na verdade a gente considera que é uma terapia com um casal, né? Não é de casal, porque é um trabalho para identificar qual é a situação deles, não necessariamente para trabalhar impasses entre eles, né? Depende do que está acontecendo. Mas é mais fácil de solucionar, de fazer com que ambos percebam o que está atrapalhando o relacionamento quando eles estão juntos? Aí a gente precisa verificar se o que está acontecendo emocionalmente com eles deriva do relacionamento. Às vezes às vezes não é. Externas. Se deriva, mesmo que a pessoa venha sozinha, a gente precisa chamar o companheiro. Vamos começar então? O item 1 dessa pesquisa, né, no site americano. Vá para a cama ao mesmo tempo. Qual a importância de você ir deitar com o parceiro ou a parceira? Bom, a gente está entendendo aí, né, e a psicologia, a antropologia dos últimos, né, das últimas décadas, dos últimos 60 anos, já considera que as relações interpessoais, elas são, né, derivam aí, deriva das relações interpessoais o relacionamento. Então, né, esse item, por exemplo, é importante, é uma dica, só que não dá para ser levado ao pé da letra, né, porque às vezes há compromissos, há outras necessidades que não inviabilizam o relacionamento se as pessoas não vão deitar ao mesmo tempo, né. Então, todas essas dicas, a gente vai comentar uma por uma, mas essa primeira, por exemplo, ela coloca uma regra administrativa que precisa ser ponderada, né? Usar com bom senso. É claro que um casamento não se faz com as pessoas dormindo sempre separadas, né? Mas isso não é uma regra geral. Por exemplo, assim, o que vem à cabeça, né, nesse momento? A mulher, talvez, indo deitar mais cedo, o homem continuando seus afazeres no computador, enfim, ou assistindo futebol ou um filme, mulher já cansada devido a todo o processo do dia a dia, afazeres, filho, trabalho, etc. Aí quando o homem, o marido, chega na cama, a mulher já dormiu, já praticamente capotou, né? Tá exausta. Talvez seja até por isso, né? Um dos fatores que foi listado. Se isso acontece sempre, é claro que não há casamento, não há relacionamento. Então, é preciso cuidar, é preciso atenção ao outro e tudo isso. Mas não necessariamente impingindo essa regra. Mas é claro, é preciso cuidado, atenção, reservar momentos juntos, né? No item 2, a importância de cultivar interesses comuns entre ambos. Isso é importante, é fundamental. Lembrando que quando as pessoas começam a namorar, em geral isso já aconteceu, né? Então, na verdade, não é cultivar uma outra coisa, é permanecer cultivando aquilo que se cultivava quando as pessoas se conheceram. Elas já tinham alguns interesses em comum que as unificou, namoraram, né? Fizeram todo um processo que as aproximou, e se isso for, né, mantido, se permanecer esse tipo de construção, o relacionamento dura. No item 3, ande de mãos dadas ou lado a lado, e não um arrastando o outro. Aí entra de novo a mesma questão do ponto 1, né? Claro que um arrastando ao outro é uma expressão, né, forte, mas às vezes, quando o casal já tem filhos, um empurra o carrinho, o outro segura o bebê, né? Então aí implica, é melhor entender como uma dica, né, um indicativo de preste atenção, né, na tua relação com o outro, cuide do outro, dê atenção ao outro, né? Isso reciprocamente, mas, né, sem tomar por regra geral e sem tomar como uma receita, né? Tem que andar um ao lado do outro. A mulher talvez se sinta um pouco deslocada, né? Eu percebi até num evento, um casal recém-casados mesmo, né? Onde o homem saía na frente cumprimentando todo mundo e a mulher ficava meio que abandonada, assim, para trás, mais tímida. Era nítido, assim, que ela estava envergonhada, constrangida por não estar chegando, sendo apresentada
né, para o marido. Nessas situações também é válido, né? Isso, e aí o que tá... Não é a questão do andar lado a lado, é a atenção. A atenção, ela pode ser realizada de várias formas. Muito mais do que andando lado a lado, em N outras iniciativas. Então, a regra geral, no final das contas, é a atenção ao outro. E não fazer isso ou aquilo necessariamente, né? Cada casal vai achar o seu modo de prestar atenção no outro, né? De conhecer um ao outro. O fato de andar de mãos dadas também, ele remete um pouco à segurança, né? Quando a pessoa é um pouco insegura, né? Tu chega em um local de mãos dadas com o teu parceiro, dependendo da situação, isso te dá mais segurança, não dá? Mas aí já entra uma outra questão, né? Que a pessoa precisa ter no parceiro um companheiro, né? Fazer uma ponte, aí uma mediação para as outras relações, mas não necessariamente uma segurança psicológica. Se a pessoa tem insegurança de ambiente, por exemplo, com outras pessoas, ela tem um problema que não depende do parceiro e tem que ser cuidado de outra forma. Certo. Item 4, adotem um padrão de confiança e perdão. Aí entra a questão assim, o relacionamento precisa ser construído com conversas, mas muito mais do que isso, com ações em comum. Conhecendo um ao outro, vendo o que agrada ao outro e tudo isso. A conversa a respeito dessas coisas é importante, né? Um perdão, né? Falar de perdão sem saber do que se está falando fica meio complicado. Se tem um problema, os dois precisam ver que problema é esse e como resolver. Se não tem um problema, se tem afinidades, eles precisam compartilhar. Né? Se você às vezes não expõe o seu problema, o que está fazendo mal a você, muitas vezes a outra pessoa nem faz ideia, né? Exatamente, mas sem correr o risco do que as pessoas vão dizer agora por modismo DR, né? Discutir a relação estraga a relação, né? Agora conversar, prestar atenção, compartilhar, constrói a relação. Sem dúvida. Valorize mais o que o seu parceiro faz certo do que aquilo que ele ou ela faz errado. Isso serve para todo mundo, né? Para as relações interpessoais em geral. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. E no que está acontecendo vão acontecer coisas corretas e coisas não corretas, né? Às vezes a gente dá realmente mais importância, né? Uma coisa que acontece com pouca frequência, mas parece que é aquele motivozinho que a gente estava esperando. E com a criança isso é muito fácil de ver, né? Se a gente fala de relação, né, pais e filhos, uma criança que é só criticada, é claro que ela vai ter problemas, né? Então um relacionamento que é só criticado também. Lembrado. Abracem-se logo que vocês se encontrarem, por exemplo, depois do trabalho, depois de horas, né, sem se encontrar. Isso tem que ser considerado como os outros dois pontos. Não dá para usar como regra geral. Depende de quem são as pessoas, depende do que elas gostam, né? Chega cansado do trabalho, todo suado, aí a mulher vem abraçar e isso irrita. Eu acho talvez não um abraço, mas um beijo, né? Um gesto um gesto de atenção. Né? Não necessariamente um abraço. Tem que aprender, né? Os casais, eles têm um modo próprio de se relacionar. Não existe um padrão. Cada um precisa achar o seu modo de prestar atenção no outro. E o dizer eu te amo e tenha um bom dia todas as manhãs, ou não se esquecer de dizer eu te amo hoje. Aí é a mesma coisa do ponto anterior, né? Os casais vão ver o modo de dizer eu te amo, né? Eu te amo falado às vezes fica administrativo, às vezes fica apenas uma frase que é dita, né? Os casais precisam ver um modo de prestar atenção no outro. Às vezes, né, sei lá, fazer o café, né? Que a outra pessoa gosta, na verdade. Às vezes, deixar a toalha no lugar já é um dizer eu te amo. Não há necessidade de, né, às vezes, acompanhar no médico, porque a pessoa está preocupada com uma situação de saúde, já é um dizer eu te amo. Sem a necessidade do administrativo de falar, né? As pessoas se perdem muito nisso. Aqui também está dizendo, diga boa noite, todas as noites, independentemente de como você se sente. Acho que está um pouco já isso aí também, né? Faz parte da educação, né? O item 7. E faça uma verificação de tempo durante o dia. Ou seja, em alguns momentos, saber como a pessoa está, dar um sinalzinho de vida. Até que ponto isso é válido, é saudável? Aí depende novamente de como o casal funciona, né? O casal tem que achar um modo de fazer isso. Às vezes a mulher vai atrapalhar o marido numa reunião importantíssima, ou vice-versa. Aquilo, ao invés de agradar, vai irritar. Então tem que ver, é para aquele casal que cabe, ou é eles se encontrarem no final do dia e conversarem sobre como foi, ou é eles deitarem na cama e ver um filme juntos. O que é essa demonstração de atenção? É muito de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que
sentem falta de serem lembradas, assim, ao mesmo tempo, né? Durante o dia, o tempo que ficam longe. Então depende de a quem percepção mesmo do comportamento, né? E depende de quem a gente está falando, né? Em alguns casais isso serve, para alguns casais isso não serve outras iniciativas. E daqui a pouquinho a gente vai ver aqui no programa como está todo aquele processo lá do Verão Top Model, da casa, do confinamento. Esse sábado você vai acompanhar o programa final, então, na RBS TV. A gente vai mostrar todos os dias dessa semana como é que está esse processo lá do Verão Top Model. O item 10, tem orgulho de ser visto com o seu parceiro. Aí tem que tomar muito cuidado novamente com o que é moda e com o que é relacionamento e cuidar de um relacionamento. A ideia básica aí é que um relacionamento se constrói com atenção e iniciativas. Agora, ele se constrói para o casal. E vai aparecer socialmente aquilo que o casal for. As pessoas vão ver se o casal se acerta bem ou não, dependendo da vida que eles têm juntos, não daquilo que eles mostram, Porque aí fica uma questão administrativa, social, que acaba esvaziando o relacionamento nas aparências. Pela experiência que você tem com casais, o fato da exposição, assim, um pouco excessiva no Facebook e nas redes sociais, exposição do relacionamento através de momentos, de fotos, tem atrapalhado? Não dá para dizer que tem atrapalhado, mas as pessoas vão precisar aprender a lidar com isso, senão elas ficam, de fato, numa situação de falso para os outros, né? Elas próprias sabem que o relacionamento não é daquela forma, mas elas estão mostrando uma coisa. Então, o cultivar é cultivar para os dois, não é cultivar para os outros, né? É cultivar para o casal, é a atenção entre eles, né? E aí o que vai transparecer para os outros é consequência, não é, né? O casal precisa ser natural e espontâneo nas suas iniciativas. Certo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, Ana Cláudia de Souza. É a primeira vez, né? Nesse programa, sim. Né? Obrigada, viu? Obrigada. Até uma próxima, então.